Histórias assombradas. Vamos lá. A Maledite era minha melhor amiga. Já chega e tapa na cara aí, né? Era sua melhor amiga e virou Maledite, gente. Uia só. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana e venho relatar minha experiência com uma Maledite, já que descobri esse termo no canal. Para não revelar identidades, vou chamá-la, que pode chamar de Maledite, tá? Mas vou chamá-la aqui de Tati, e todos os outros nomes também serão trocados. Eu conheci a Tati na faculdade. Ela trabalhava no Xerox e era muito simpática. Nós sempre conversávamos por 10 ou 15 minutos quando eu passava por lá para imprimir os exercícios das aulas. Até que de pouco em pouco, os 10 minutos foram virando meia hora, uma janela que eu não tinha aulas e por fim alguns minutos foram virando meia hora e aí quando tinha uma janela, tipo uma aula vaga, eu ia lá conversar com ela. Aí depois eu já comecei a matar algumas aulas chatas, porque eu queria conversar com ela, a conversa com ela era muito divertida. Bom, nós fomos nos aproximando. Falávamos sobre assuntos muito pessoais e dávamos colo uma à outra. E isso ficou mais intenso quando terminei o meu namoro na época. Ela foi muito minha amiga, me acalmou, me aconselhou e começamos a sair bastante juntas. Todas as festas, todos os fins de semana, sempre juntas. Nos tornamos melhores amigas e nos considerávamos irmãs. Isso foi em menos de um ano. Ela tem 10 anos a mais do que eu, mas sempre se comportou como uma adolescente desajuizada e muitas vezes era eu quem bancava a careta do rolê. Eu era a careta do rolê. Muito vaidosa, não aparentava ter a idade que tinha. Nem pela aparência, nem pelo comportamento, digamos, né? Ela já tinha 30 anos e fazia coisas assim muito questionáveis para a idade que eu não vou nem citar. Ela sempre seduzia os homens no rolê e eu, que nunca fui tanto dessa onda aí, muitas vezes eu ficava de vela, mas isso não me incomodava. Um belo dia, nós duas começamos a namorar simultaneamente. Ela era um grude com o meu namorado. Mal o conhecia e já o chamava de irmão, assim como fez comigo. Ela pulava de cavalinho nas costas dele. Ai, como eu não gosto disso, gente. Ai, essa intimidade, sabe, com o homem da gente. Amiga, tem limites, né? Calma lá. Ela pulava de cavalinho nas costas dele, abraçava ele, dava apelidos a ele. Porém, eu nunca me incomodei. Ah, eu me incomodava sim, pois eu não sou do tipo ciumenta e sempre confiei nela. Vai lá. Até que um dia todos nós saímos de casais e enfim conheci o namorado dela. Eu já tinha até ajudado ela a montar um presente para ele, mas até então eu não o conhecia. Ele era muito legal e fizemos amizade. Mas quando o adicionei no Facebook, ela virou outra e disse: "Não gosto que adicione o meu namorado no Facebook." Falei: você pode pular de cavalinho nas costas do meu." Não gostei, não quero, não gosto que adicione meu namorado no Facebook. Você é minha amiga e não amiga dele. Mas ela já tinha o meu namorado no Facebook e era até irmã dele, de tão íntima, não era? Por que eu não posso adicionar o namorado dela no Facebook? Eu achei estranho, mas relevei. Apenas contei ao meu namorado isso e pedi para ele se afastar um pouco dela, pois se ela se incomodou comigo, fazendo com o namorado dela muito menos do que ela fazia com o meu, é porque ela mesma não via isso com bons olhos e poderia estar fazendo para me provocar. Ele entendeu e assim ele fez. Porém, continuaram amigos, com alguns limites apenas. Passou-se um tempo e uma grande amiga minha entrou na faculdade, a Bruna. Eu logo a apresentei a Tati e pensei que seríamos um trio, coisa que nunca fomos. Ela se aproximou muito da Bruna, mas mantinha todos os rolês separados.
A Tati não gostava que convidasse a Bruna para sair com a gente, mas quando eu não podia ir, ela mesma a chamava. Eu também não me atentava a isso. Na verdade, relevei tanta coisa e por isso a nossa amizade durou uns 2 anos. Enquanto eu namorava, ela terminou o namoro dela e foi aí que o inferno começou. Ela fazia escândalos se eu optasse por passar o fim de semana com meu namorado. Ela insistia para eu sair com ela, pois ela sempre estava mal. Eu nunca deixei de sair com as minhas amigas, mesmo namorando. Isso é parte de quem sou eu, de quem eu sou, né? E ela se aproveitava desse meu princípio para dizer que se eu não fosse, eu estaria passando por cima de quem eu sou por causa de homem. Só que nas festas, ela continuava a seduzir os homens e tentava me empurrar para alguém também, mesmo sabendo que eu estava namorando, sendo a melhor amiga do namorado, não é? E olha lá, mesmo eu namorando e ela sendo amiga do casal, ela me empurrava para outros caras. As pessoas me viam acompanhando a Tati enquanto ela ficava com alguém, e por ser uma cidade pequena, as pessoas diziam ao meu namorado que me viram com outro constantemente, mesmo sendo ela quem estava ficando. Ela sabia de todas as situações e continuava a fazer a mesma coisa igualzinho. Insistia para eu ir e criava situações que faziam as pessoas pensarem que eu estava traindo o meu namorado. Um belo dia, ela capotou o carro. Não machucou muito, graças a Deus. Porém, todos nós ficamos muito preocupados. Mas eu fui a única que ia todos os dias na casa dela para ajudá-la a se cuidar. Eu ia direto da faculdade para lá e nos fins de semana eu atravessava a cidade para cuidar dela. E ela, sempre muito dramática, usava da situação para se fazer de coitada. Até do meu pai, que estava se divorciando, ela tentou dar em cima na época que estava acidentada. Ela tinha o número do meu pai e constantemente mandava mensagens se vitimizando das dores e tentando tirar uma casquinha. Ele chegou a me mostrar umas mensagens que ela mandou e eu fiquei em choque. Mas era bem o jeito dela mesmo, então eu deixei para lá. Para chegar até a casa dela, precisava pegar 2 ônibus. E um dia eu tinha dinheiro para descer até o centro da cidade e voltar. 2 ônibus. Para fazer umas coisas que eu precisava. E ela, ainda de repouso do acidente, insistiu para que eu fosse até lá, pois ela estava infinitamente triste e precisava de mim. Eu disse que eu tinha dinheiro só para 2 ônibus e que se eu fosse para lá, eu não teria como voltar embora. Daí ela me garantiu que pagaria esses 2 ônibus para eu voltar embora. Só que não pagou. Então eu dormi lá, pois ela me disse que no dia seguinte ela conseguiria o dinheiro para eu ir embora. Só que no dia seguinte, ela falou que nunca tinha dito que pagaria para eu ir embora e que ela não tinha nenhum tostão. Gente, eu tive que ligar para o meu amigo me buscar. E não é nada perto para ele ir me buscar. É quase outro município. Bom, o tempo passou e as coisas amenizaram. Apesar de pequenos ocorridos sempre serem constantes. A Tati passou a dormir na minha casa todo final de semana e durante as férias da minha faculdade, ela dormia todos os dias na minha casa. Gente, a gente já leu um relato parecido com esse, que a mulher se entufiava, parece que justamente para atrapalhar a relação dela com o namorado, sabe? Povo, vai viver a vida, né? Vai ser feliz. Esquece. Bom, ela gostava de pegar as minhas roupas favoritas para usar quando ia para minha casa e não levava nem roupa suficiente para ela para pegar as minhas e usar. E parecia que ela não levava de propósito. Eu oferecia outras, mas ela queria as minhas favoritas. E ela nunca devolvia as minhas roupas. Sempre enrolava, dava uma desculpa boba e não devolvia. Mas se eu dissesse que eu não ia emprestar, ela fazia um escândalo que só. Porque ela jamais me trataria assim, como que eu nego uma roupa a ela. Um dia Ai, gente, não tenho paciência pra esse tipo de gente, não. Tenho, não.
Tchau, tchau, da linha da minha vida. Um dia eu me acidentei e virei o meu pé. Eu não consegui andar e precisei repousar por uns 15 dias. Já adianto que a Tati não foi um só dia me visitar. Recebi visitas de amigos distantes que eu nem esperava, mas ela nem deu as caras. Ao invés disso, saía toda semana com os amigos novos que eu não conhecia e isso me chateou demais. Até chegamos a discutir. Meu aniversário estava próximo e assim que a data chegou, ela se juntou a uns amigos meus, aos meus pais e ao meu namorado e me fez uma festa surpresa. Depois disso, eu acabei perdoando. Nós saímos logo depois da festa, mas o lugar que queríamos ir estava fechado. E então combinamos que no próximo fim de semana a gente ia até lá. Tá vindo um cheiro bom de carninha frita aqui. Bife, sei lá. Bom, o próximo fim de semana chegou e eu me esqueci completamente disso. Um amigo nosso se lembrou e veio me perguntar se a gente ia, se nós iríamos todos sair. E eu disse que sim. Eu só havia me esquecido. E então ele chamou o restante do pessoal, inclusive ela. Só que nisso ela surtou e brigou comigo, dizendo que eu não a chamei, que eu ia deixar ela de fora do rolê, mesmo não sendo eu quem estava organizando tudo, né? Quando liguei para ela, ela estava com aqueles novos amigos, era um casal, a Joana e o Luan, que eu cheguei a conhecer mais tarde e vou detalhar logo mais. Ela entregou o telefone para Joana atender, que me disse que a Tati estava muito triste comigo, chorando muito, incapaz de falar e que era para eu não encher o saco. Gente, Fábio, me sem paciência com esse tipo de gente. Ai, sinto muito, filha. Vai procurar uma terapia, vai te ajudar bastante, né? Vai fazer alguma coisa que você gosta, né? Vai viver sua vida, vai estudar. Nossa, isso ajuda muito a vida. Vai estudar, vai, sei lá, vai, não sei, mas, gente, ai, que canseira, né, esse povo. Vamos lá, continuando. Só uma observação, essa atitude dela de entregar o telefone para outra pessoa atender e dizer que ela estava chorando sem condições de falar era muito comum. Gente, vai se danar. Ela me pedia para fazer isso com os homens que ela conhecia no Tinder e queria chamar atenção. Só que ao invés de chorar, ela estava rindo da cara deles. Eu não pude acreditar que ela estava fazendo isso comigo agora. Eu briguei com a Joana, que eu nem conhecia, porque eu já sabia desse joguinho e aí eu não falei mais com a Tati. Porém, o aniversário dela já estava chegando. Era 2 semanas depois do meu. E eu me sentia péssima por estar brigada com ela no aniversário dela, sendo que ela me preparou uma festa linda no meu aniversário. Passei por cima do ocorrido, ela nunca me pediu desculpas por nada em toda a nossa amizade. E no aniversário dela eu estava lá, no bar, engolindo tudo e tentando fingir que nada aconteceu. Ela estava ótima, grudada em mim e se dizendo, ai, com saudades. Quando nós saímos do bar, um carro nos parou na rua e dentro dele estava o Luan. Ele já não estava mais com a Joana, estava com os amigos. E foi nesse ocorrido que eu conheci o Luan, e isso tem muita importância nesse relato. Tempo passa e na virada do ano terminei o meu namoro. Parte por causa das brigas sobre as supostas traições que surgiram das situações que a Tati causava e parte porque não demos certo mesmo. A Tati estava com umas amigas. Na festa e quando liguei para ela e contei do término, ela nem se dispôs a me buscar para que eu passasse a virada com ela. Passei o Réveillon sozinha. No dia seguinte, ela foi até a minha casa e me buscou para que eu fosse em uma chácara com ela. Foi divertido e aos poucos fomos retomando a nossa amizade, ainda com os ocorridos estranhos pelo meio. Certa vez ela conheceu um homem no Tinder e queria ir até a casa dele. Me pediu para eu ir com ela, pois ela morava perto da minha casa e eu, doida, topei. Chegando lá, não era só um homem, eram 2. E ela queria que eu ficasse, mas não tinha nem me falado nada.
Eu não queria ficar com o homem e ele insistia muito. Eu estava super desconfortável. Era engraçado que perto dos caras que ela estava afim, ela era elegante, sensual, muito delicada, o que não tinha nada a ver com quem ela era realmente. Eu fiquei na sala, ao lado do homem que já havia me dito que era casado e que insistia muito para ficar comigo, enquanto ela estava no quarto com outro rapaz. Enfim, fomos embora e uns dias depois a Tati queria que fôssemos ao centro da cidade para algum bar. Porém, ela estava sem carro e naquela hora da noite já não havia mais ônibus disponíveis. Eis que ela teve a brilhante ideia de pedir para o rapaz nos levar. A ideia era o seguinte: ele passava na minha casa, me pegava, atravessava a cidade para buscar ela. Elas moravam perto ou não? Onde ela tá? Peraí. Para buscar ela e depois voltaríamos ao centro para enfim sentarmos num bar qualquer. Eu não ia de jeito nenhum passar quase 30 minutos sozinha no carro do cara casado que estava insistindo em ficar comigo e que eu nem conhecia. Tá certinho, jamais. Mas quando eu disse isso a ela, Tati foi logo dizendo que eu não fazia nada por nós duas, que sempre era ela, que eu era egoísta, e a gente brigou. Por uns 2 dias apenas. Dias depois, ela reaparece como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, sem pedir desculpas. Falando de uma festa que... Gente, isso é desvio psicológico. Quem é psicólogo deve até saber o nome já. Falando de uma festa que aconteceria naquela noite. E disse que aquele amigo dela, o Luan, ia me buscar em casa para comprarmos todos os ingressos e depois ele me levaria de volta para casa. E assim foi. O Luan era muito legal. E na noite da festa, a Tati ficou falando na minha cabeça que ele estava afim de mim, que eu devia ficar com ele, e aí eu fui lá e fiquei. Ele era realmente um cara bacana. Passaram-se poucos dias, eu e o Luan começamos a namorar. Foi tudo muito intenso, muito rápido. A Tati certamente não esperava por isso. E assim que começamos a namorar, ela começou a aparecer com tanta festa de graça, shows com entradas VIPs aqui, festas open bar acolá, e brigava comigo quando eu queria passar o final de semana com o Luan. Eu comecei a me afastar, e foi aí que ela inventou um monte de mentiras sobre ele. Tantas coisas que ele mesmo me mostrava com provas concretas que ela estava mentindo. Eu descobri depois que o Luan também não era uma boa pessoa, tá? E também não era santo. Mas nada do que a Tati dizia era verdade. Depois da nossa última briga, quando descobri as mentiras, ela se aproximou muito do meu ex-namorado, aquele que eu terminei no Réveillon. E a amizade que eu e ele tínhamos depois do término se foi. Com alguma coisa que ela disse e que até hoje eu não tenho ideia do que seja, e eles são amigos até hoje. A Tati tentou afastar todos os meus amigos da faculdade de mim, dizia mentiras para eles, tentava colocá-los contra mim, até mesmo a Bruna ela tentou afastar de mim. Felizmente em vão, e todos me contaram as coisas que ela dizia de mim. Foi aí que me toquei de tudo que ela sempre me fez, que eu não podia ter relevado essas coisas e que aquelas coisas eram sinais para eu deixar isso para trás, né? Dar um tchau para a pessoa. Tanta coisa despercebida, tantas vezes que eu colocava alguma roupa pra gente sair, me sentindo linda, e ela dizia que eu tava muito feia, que a roupa era brega demais, e depois pegava a tal roupa emprestada e nunca devolvia. Ou às vezes que ela me olhava arrumada antes da gente sair, daí decidia trocar de roupa. Trocava umas 10 vezes e depois emburrava sem motivo algum e não queria mais sair. Ela estava competindo comigo. Me tinha ao lado para se sentir mais jovem. Ela não queria que eu tivesse namorado nem outros amigos além dela. Ela queria ser mais próxima que eu dos meus próprios amigos. Ela não queria que eu me sentisse bonita e por isso pegava minhas roupas favoritas para ela e sempre me colocava para baixo. E até hoje eu não consigo me aproximar das pessoas como antes. Ela realmente tirou algo de mim.
Não somos mais amigas, mas sempre que eu a vejo, eu a cumprimento. Ela está sempre tentando se aproximar do meu atual namorado, que não é mais o Luan, mesmo não sendo mais minha amiga. Essa foi a maledite que passou pela minha vida. Me desculpe se o relato ficou longo, aconteceram muitas outras coisas, mas eu tentei resumir, colocando as coisas mais marcantes. Obrigada por ler o meu relato, um grande abraço a você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Ô, pessoa grude chato, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.